Fala aí, cinéfilos! Hoje a gente vai falar sobre Coringa, esse filme incrível que conta a história de origem de um dos maiores vilões da cultura pop. Mas antes já deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações, só assim pra você receber mesmo todos os vídeos que a gente publica por aqui. Agora, vamos pro vídeo. Coringa ou Joker. Em meio a uma Gotham decadente e à beira de uma revolta social, o comediante psicótico Arthur Fleck é levado às últimas consequências e acaba se tornando o icônico palhaço assassino. A premissa já deixa clara que esse é um filme de personagem, ou seja, a trama se desenvolve a partir de como se dá o arco do personagem central. Esse tipo de produção é um prato cheio para atores, principalmente aqueles tão completos como Joaquin Phoenix. Não quero dar spoiler, mas a evolução de Arthur ao longo da história com o seu crescente nível de complexidade prende a audiência, gera empatia pelo protagonista, mostra a humanidade de alguém que ultrapassa todos os limites. O ator está de parabéns, ele foi capaz de assimilar a proposta do diretor Todd Phillips e construiu uma performance poderosa, o completo oposto da superficialidade que é comum ver nos vilões dos filmes desse gênero. Arthur é inserido em um contexto onde as suas motivações ficam claras para a audiência, mesmo aquelas que desafiam a nossa noção de justiça. Para chegar nesse lugar, o protagonista fez um estudo profundo do personagem. Ao ler o texto pela primeira vez, ele identificou no Coringa sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Essa se tornou uma das pedras fundamentais para sua performance, o que deu o arcabouço necessário para que ele conseguisse imprimir de maneira genial as emoções e pensamentos conturbados do vilão. Méritos também para o diretor roteirista que criou todo um ambiente que complementava a interpretação de Joaquin e que também era parte integrante do que o filme se propôs a transmitir. Acredito que Coringa tenha ido onde nenhum outro filme de super-herói foi. Filmes como Pantera Negra e Mulher Maravilha foram inovadores na importante questão da representatividade que Hollywood tanto carece, mas eles ficaram circunscritos na estrutura tradicional do gênero. Coringa, por outro lado, tem uma clara pretensão de explorar questões complicadas da nossa sociedade e o faz pela própria construção da narrativa e do personagem. O protagonista é como se fosse a personificação do espírito da época, daquele zeitgeist em ebulição de Gotham. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your theory. Cinéfilos, a gente não pode falar desse filme sem mencionar a parte técnica, em especial a trilha sonora e a caracterização do personagem. Não me entenda mal, a fotografia, o design de produção e todos os outros elementos técnicos foram muito bem trabalhados, mas eu queria destacar esses dois, principalmente por sua influência na própria performance de Joaquin. A música é extremamente importante nesse longa, ela não só influencia o tom do filme, como está intimamente ligado ao estado do personagem. O diretor a utiliza para criar uma ligação direta entre o espectador e a mente de Arthur. When I first met with Joaquin and we first started talking about Joker, I talked to him that Arthur is one of those people that has music in him. So music and dance became a theme in the film, and this is the second time we see him dancing, and it's a little bit of Joker coming out. Também precisamos destacar o figurino e maquiagem. Esse é sempre um elemento crucial quando falamos do arqui-inimigo do Batman, e, na minha opinião, o trabalho ficou perfeito nesse filme. Ambos elementos encaixaram muito bem na proposta realista do longa, mas mantiveram a iconografia do Coringa. O terno marrom avermelhado, com o colete amarelo e a camisa verde foram inspiradas na versão do César Romero e no assassino conhecido como o Vigilante do Metrô. O figurino também foi pensado para refletir a criação de Arthur e o início da década de 80, época que se passa a história. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Vamos comentar rapidamente as polêmicas que acabaram aparecendo. Dos assuntos que não são relacionados à qualidade da história ou da performance, aquele que tem chamado mais atenção é a questão do possível estímulo à violência que o filme estaria promovendo. Partindo da premissa que Coringa é arte, e eu acho difícil alguém ser contra isso, ele tem que ser avaliado como tal. Por mais que uma obra explore a violência, o efeito disso não é o estímulo, mas sim o contrário. Desde o teatro grego clássico, e talvez antes, existe a consciência de que a arte possui uma função de catarse para as pessoas. Isso significa que a violência tratada nas obras ajuda a controlar o instinto violento que todos possuem, algo fundamental para vivermos em sociedade. Ou seja, através do personagem de Joaquin, a audiência experimenta dores, frustrações
frustrações, raiva, desejo de vingança, isso sem precisar viver pessoalmente as desgraças que Arthur passa. Desgraças que são justamente o que o transformam em um vilão tão complexo. Se o fato da audiência conseguir sentir empatia pelo Coringa, isso é um mérito de quem fez o filme, principalmente de Joaquin. Na verdade, isso apoia a ideia civilizatória de que as pessoas com graves problemas mentais ainda são pessoas, mesmo que cometam crimes imperdoáveis. I think it's really good when movies make us uncomfortable or challenge us or make us think differently. So I think I'm pleased about that part. That's how I felt making it. I think that's why I wanted to make the movie, right? Because it wasn't easy for me. Outra coisa que a gente não poderia deixar de comentar é a questão Heath Ledger. Vários atores já interpretaram o Coringa nos cinemas, uns com mais sucesso, outros com menos. Mas a performance que está marcada na nossa memória recente é a do ator australiano. Não só pela genialidade, mas também pela morte precoce de Heath. Aliás, ele já tem perfil aqui no canal, depois dá uma olhada lá. A comparação entre o trabalho dele e o de Joaquin é inevitável. Não para dizer qual foi melhor, até porque a arte é muito subjetiva e está sempre sujeita ao repertório e preferências de quem está observando. Ainda assim, é interessante falar um pouco de como eles abordaram esse vilão clássico. No filme atual, a história gira em torno do Arthur Fleck, mas no longa de 2008, o Coringa não é o personagem central, por mais que ele tenha roubado a cena. Inclusive, o Oscar póstumo por esse trabalho foi o de melhor ator coadjuvante. Nele, o ator faz um Coringa que já está completamente despido de sua humanidade, ele é basicamente um agente do caos. Enquanto na performance de Heath o personagem já está em um momento mais evoluído, na de Joaquin podemos ver justamente essa evolução. Isso gerou uma ótima experiência do ponto de vista narrativo e, melhor ainda, deixa espaço para uma versão ainda mais punk em uma possível sequência. Não parece que Joaquin seria contrário à ideia. I mean, honestly, I would still be shooting if I could. Really? Yeah, I mean, it's kind of endless, the possibilities. So, yeah, Todd and I easily could still be shooting. Cinéfilos, a gente vai ficando por aqui. Da próxima vez a gente vai falar sobre o El Caminho, que é o filme que mostra o que aconteceu com Jesse Pinkman depois do final de Breaking Bad. Então lembra de ativar o sininho pra garantir que o YouTube vai mandar o vídeo pra você. Até o próximo. Tchau, tchau.